cavalo pode andar assim, o bispo só pode andar diagonal, a rainha pode andar assim, assim, assim e só. Minha rainha tava aqui, a coisa dele tava aqui e eu tinha que fazer assim. Se ele viesse pra cá, minha rainha ia comer aqui. Se ele viesse assim, meu bispo ia comer assim. Pra cá, minha torre também ia comer assim. O dia como ele saiu, checkmate. O número de mulheres aqui na Cracolândia tem aumentado. Cerca de 70% delas afirmam ter sofrido algum tipo de violência física. 44% foram abusadas sexualmente. Nesse cenário, o risco de gravidez é muito alto. 17% estão grávidas. Eu estou aqui no centro de São Paulo para falar dessa realidade. Este é um predinho que fica no coração da Cracolândia. Nós vamos ver como a Kate vive aqui com o marido e o filho de 9 anos de idade. Quando é que você começou a usar assim com... Frequentemente mesmo que eu conheci o crack mesmo foi aos 18 anos. Entendeu? Foi uma curiosidade. Comecei a usar direto e quando eu caí em si eu já tava contubada, eu já tinha esquecido tudo, eu tava em outro mundo, eu tinha abandonado os meus filhos. Quantos filhos você tinha? Olha, na verdade, aos 18 anos eu já tinha 3. Eu tive o Kennedy, que é o meu filho mais velho, que tem 26 anos. Depois eu tive o Luiz, que tem 25. E a Kemily, que tem 24. Uma escadinha, um por ano. Tive 3. Aí depois eu tive o último, que é o John Nicholas, que é do meu segundo casamento. E do meu último casamento eu tive 9, que é o que eu tô com o Robson agora há 18 anos. Quantos filhos no total? O filho total, assim, que eu tive foi 14, mas vivo eu tenho 7. No geral, as mulheres ficam muito vulneráveis aqui, principalmente a situação de violência sexual por parte dos homens. As mulheres, a população de rua em geral e as mulheres usuárias de drogas ficam nessa situação mais expostas. E elas são muito ariscas ao acesso do serviço de saúde, principalmente quando elas estão grávidas, porque elas têm muito medo de perder o bebê. De serem retirado o direito delas de ficar com o bebê depois que o bebê nasce. Nós sabemos, sim, que na Cracolândia moram nos pequenos hotéis, nas pensões, nas residências, nos cortiços, nos vários locais que tem lá. E também que mães têm seus filhos, né, que elas cuidam, mesmo mães que costumam ir para o fluxo, mas saem do fluxo e cumprem os seus compromissos maternos. O Cauê aconteceu na situação do quê? Depois que eu vim pra cá, eu morei no hotel do Zezinho 2. A Rota entrou lá dentro e pegou meu filho com mandado de buscar a pressão, 6 horas da manhã. Bateram na minha porta, oi, tudo bem? Mandado de buscar a pressão. Cauê, tá. Eu falei, calma, um momentinho, vou colocar a roupa. Não, abre a porta. Abriram, já entraram, já algemando o Cauê. Mandaram ele colocar mandaram ele colocar algemaram. Com que idade? Ele tinha 7 anos. Isso faz 2 anos. Mas daí passou 20 dias, eu comecei a erguer as mãos, fui trabalhar. Um tal dia eu tô trabalhando na assistência social, chegou e falou, nossa, você já viu o Cauê? Eu falei, meu filho tá no abrigo. Imagina, seu filho acabou de sair do abrigo. Eu falei, como? Ele fugiu. Ele fugiu do abrigo. Que idade ele tinha? Ele tinha 8 anos quando ele fugiu do abrigo. Ele fugiu como? Ele fugiu. Pequenininho Ele assim? fugiu. Ele saiu do abrigo aqui da Rua dos Italianos. Aí ele pegou o bolo de chave, jogou debaixo da mesa e foi embora. Viu ele mais 5 crianças. Você teve já em 3 abrigos, então, Cauê? Aonde eram esses abrigos? O mais chato foi o primeiro. O segundo mais chato foi o último. O mais legal foi o segundo. E te tratavam mal? O que eles faziam? Queimava eu com cigarro. Quem que queimava? Era uma mulher do abrigo? E você chorou? Não, só doeu. Ela falou, não, desculpa, não era de maldade. Mas eu sabia que era de maldade. Porque ela ficou com tudo. Foi no bumbum. Ficou até a bolinha. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, eles tratam da proteção integral. Quer dizer, essa criança ela tem que ser protegida de todas as formas de risco. E certamente conviver com pessoas que fazem uso de drogas configura-se uma grave situação de risco. Toda semana
são 2 ou 3 bebês que dão entrada em maternidades e que depois esses bebês ficam abandonados e que os processos vão para a vara da infância e juventude. Lá tem de mesa, várias coisas, esporte, nadar, futebol, xadrez, dama. Kate, como é que você ganha a vida hoje? Olha, na verdade, assim, às vezes assim, eu faço uma faxina e eu cobro R$50. Às vezes, pra ficar com uma criança, é mais 50. Então, assim, eu sempre tento ajuntar um pouco, entendeu? E às vezes até mesmo no mercado. Fala, a Kate vai no mercado de algum, você come, o mercado é na Cracolândia. Eu espero algum, tipo, um dependente químico vir com uma bolacha, com um creme pra eu poder comprar pro meu filho. Às vezes eu consigo fazer assim por mês, assim, tirando meu Bolsa Família, tirando minha renda, dá pra mim, tipo, juntar uns R$400. E quando tem essas confusões lá, que começa, que vem a polícia, que estoura a bomba? O nome é Operação. Operação. O que aconteceu? Houve uma piora muito grande da questão de segurança. Nossos agentes não conseguiam mais entrar, então houve uma piora. Então, no dia 21 de maio, houve um enfrentamento da polícia. A polícia entrou com 92 mandatos de prisão. E aí a coisa mudou, porque aqueles 4 quarteirões foram esvaziados e nós conseguimos agir de uma forma muito melhor. Mas só o que acontecia? No dia seguinte não se fazia mais nada, entendeu? Chegava a fazer aquela correria, no dia seguinte o Estado desaparecia. Então nós aproveitamos para entrar no local. Mas assim, no decorrer, todo dia de manhã, quando eu acordo ele pra ir pra escola, a primeira coisa eu me deparo com a janela. Aí eu já saio, falo um bom dia, abro essa janela, né, que ela é imensa. E aqui a gente vê o dia a dia da Cracolândia, se realmente tá tudo perfeito, e aí já começa. Que lá é de frente pra praça, né, aí eu fico, que benção. Mas aí que quando começa aquele conflito, que eu já vejo que tá aquele cheiro de fumaça, de tudo, a única defesa é o Cauê fazer isso daqui. A gente se esconde. Eu fico atrás da porta, porque a gente tem medo de uma bala perdida vir acontecer em algo. E aí ele fica igual um cavalinho, assim, mãe, corre a bala. Não pode mais fazer barraca, nós não deixamos fazer barraca. Aquilo é limpo 3 vezes por dia com esguicho. Tem que todo mundo sair, limpa com esguicho, é próprio para causar desconforto. Agora nós estamos fazendo uma limpeza às 2 da manhã. 2 da manhã é uma limpeza na rua, entendeu? Para causar o desconforto. E agora, como é que é a tua vida? Você acha que é boa a tua vida? É ruim? Não, é ruim. É ruim? Por que é ruim, cara? Porque eu faço nada de bom. E de ruim, o que tem? Tudo. Menos a comida. Comida é boa? Como é que você gostaria que fosse a sua casa? É grande. Quantos quartos tinha que ter a casa para você estar bem? 2. Da minha mãe e o meu. Da tua mãe e o teu? Aí tinha a escada, o sofá, a sala, a cozinha e só. E o banheiro. Essa era uma casa boa para você? Tudo junto? Eu quero saber o seguinte, quem é a pessoa que você mais gosta na sua família? Meu avô, O teu avô? Por que você gosta mais dele? porque ele é legal. É legal? Te leva a passear? Mas ele vem só de vez em nunca. Esses meninos estão jogando bola. Você joga com eles, não? Só o que tá de Barcelona, a camisa do Barcelona, preto e branco. A que tá de vermelho e azul. Vamos dar um pulinho lá? Vamos até lá. Eu acompanho a epidemia de crack desde 1992, que foi o ano que o crack entrou e se espalhou pelo Carandiru. O presídio inteiro fumava crack. É muito duro você ver essas pessoas se destruindo por causa de um uso compulsivo de uma droga.
Mas para mim o aspecto mais triste é o dessas meninas que engravidam fumando crack. Nós temos que encontrar métodos de contracepção que impeçam essas gestações. Essas mulheres não ficam grávidas porque querem experimentar os mistérios da maternidade. Elas ficam grávidas porque elas vivem nessa situação de risco. É inaceitável. Ó, escolhe uma carta e guarda pra você. Não fala qual que é. Não fala. Ó, escolhe só uma. Escolheu. Sua carta vai aparecer. Não fala qual que é. Só vê qual monte que ela vai parar. Fazer isso 3 vezes para achar a sua carta. Qual monte? Isso. 3, 4, 5. Muito bem. É essa carta mesmo? É.